Por que Vênus e Mercúrio não têm luas? Você sabe por quê? Vamos descobrir! Mas antes, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever. Essa simples atitude ajuda muito o canal, nos motivando a trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Girando em torno do Sol, estão os 9 planetas, mais de 120 luas, milhões de asteroides, e outros objetos rochosos e inúmeros cometas. Juntos, eles formam o Sistema Solar, nosso lar neste vasto universo. Mais próximo do Sol está Mercúrio, seguido por Vênus, Terra e Marte. Esses planetas são conhecidos como planetas internos do Sistema Solar. Todos os planetas do nosso Sistema Solar são únicos de uma forma incomum, e cada um deles tem uma característica notável exclusiva para eles. A Terra sustenta a vida para crescer, enquanto Vênus recebe chuva de ácido sulfúrico extremamente corrosivo. Todos os planetas do Sistema Solar são cercados por seus mini-planetas, ou melhor, seus satélites, que giram em torno deles em certas órbitas fixas. As órbitas podem ser distinguidas e reconhecidas usando as leis de movimento de Kepler. A Lua é o corpo celeste mais próximo da Terra e o único satélite natural da Terra. A maioria dos satélites é muito menor que seu planeta-mãe. A Terra tem apenas uma lua, Marte tem 2 luas. Já o gigantesco Júpiter tem cerca de 80 luas, incluindo a maior lua do nosso Sistema Solar, Ganimedes. Saturno tem mais de 82 luas. Urano tem 27 luas, enquanto Netuno tem cerca de 14 delas. Até nosso vizinho anão, Plutão, tem 5 luas girando em torno dele. No entanto, os 2 primeiros planetas do nosso Sistema Solar, Mercúrio e Vênus, surpreendentemente, não possuem luas. Mas por quê? Por que apenas os 2 primeiros planetas são exceção a esse recurso característico? E como exatamente os satélites foram formados? Neste vídeo, teremos um estudo detalhado dos satélites e os fatores que afetam a formação dos satélites. O que são satélites? Antes de prosseguirmos, vamos discutir o que exatamente são satélites e como eles são formados. Os satélites são corpos celestes que giram em torno de um corpo celeste muito maior do que eles, geralmente um planeta ou um planeta anão. No entanto, eles também podem orbitar grandes corpos astronômicos massivos, como grandes pedaços de asteroides. Em termos científicos, qualquer corpo celeste que tenha uma massa de cerca de 1000 vezes a de seu planeta-pai, e tenha uma órbita identificada ao redor, pode ser denominado satélite. Não confunda esses satélites com os que Elon Musk e outros estão lançando ao espaço para ajudar você com seu Wi-Fi. Esses satélites são muito diferentes daqueles em nossa discussão. Como são formados os satélites? Formas básicas, teoria do impacto gigante e captura. A formação desses satélites é um subproduto da formação dos planetas. Pode ocorrer principalmente de 4 maneiras, embora muitas outras maneiras ainda não tenham sido descobertas, podemos descobrir mais maneiras de sua formação algum dia. A formação de satélites pode ocorrer através do impacto de gigantes, que é a colisão de 2 ou mais grandes corpos celestes. O exemplo mais famoso de que você já deve ter ouvido falar é o da nossa Lua. Muitas teorias estão prevendo a formação da nossa Lua. Embora a teoria mais adequada descreva a formação da nossa Lua como um subproduto da colisão entre a Terra e outro planeta do tamanho de Marte, ejetando matéria no espaço que se juntou, sob a influência de sua gravidade, formando assim a nossa Lua. Bem, vamos chegar às teorias de formação da nossa Lua mais adiante neste vídeo, já que é um tópico totalmente novo em si.
Outra teoria que descreve a formação de satélites é conhecida como a teoria da captura. Essa teoria foi proposta por um astrônomo americano, Thomas Jefferson, que na época estudava as teorias de formação da Lua. Esta teoria descreve a captura de pequenos objetos parecidos com satélites planetários, que foram formados em outro lugar por grandes planetas. A maioria desses satélites são objetos de forma irregular, pois não têm massa suficiente para sustentar uma forma esférica. Acredita-se que Febe, uma lua de Saturno, foi capturada por Saturno em algumas circunstâncias. Como são formados os satélites? Outras formas: teoria da condensação e fissão. Outra teoria que explica a formação dos satélites é a teoria da fissão, ou como podemos dizer, a teoria do desgaste. Durante o estágio inicial da formação do planeta, ou seja, quando o planeta ainda existia em estado fundido. Se o planeta girar a uma velocidade angular muito alta, existe uma grande possibilidade de que uma parte do planeta pode ser dilacerada, levando à formação de um minúsculo satélite planetário, conforme proposto pela teoria de conservação do momento angular. Outro método de formação de satélites é a teoria da condensação, também conhecida como teoria da concreção. Quando os planetas gigantes gasosos massivos, como Saturno ou Júpiter, são formados, muita massa rochosa também é deixada como remanescente. Essa massa remanescente também pode ficar sob influência de sua própria gravidade, se unindo e finalmente levando à formação de satélites. Da mesma forma, os satélites também podem ser formados durante os estágios iniciais da formação do Sistema Solar, quando o excesso de gás e poeira se juntam, sob a influência de sua própria gravidade, criando um minúsculo satélite planetário. Condições necessárias para que os satélites permaneçam estáveis. Os satélites giram em torno de seu planeta-mãe, em órbitas circulares fixas, que podem ser determinadas usando a equação da energia e as leis da gravidade de Newton. Descrição de Mercúrio. Mas por que afinal Mercúrio não tem satélites? Mercúrio é o menor planeta do nosso Sistema Solar, apenas um pouco maior que nossa Lua. É também o planeta mais próximo do Sol. É nomeado em homenagem ao deus romano, Mercúrio, mensageiro rápido dos deuses. O deus Mercúrio da mitologia romana é o mesmo deus da mitologia grega, mudando apenas o nome, para Hermes. Levando apenas 88 dias terrestres, para completar uma volta ao redor do Sol, ele também reivindica o título de planeta com a rotação mais rápida em nosso Sistema Solar. No entanto, devido à sua proximidade com o Sol, Mercúrio não poderia sustentar um satélite em uma órbita estável ao seu redor. A força gravitacional do Sol é tão forte nesta região, de qualquer satélite orbitando Mercúrio seria absorvido pelo Sol, em poucas horas. Então, Mercúrio já teve uma lua em algum momento específico? Bem, se em algum momento ele tivesse uma, a consequência ainda seria a mesma. A imensa atração gravitacional do Sol ao redor de Mercúrio tornaria a órbita de seu satélite altamente instável, gradualmente puxando o satélite em direção ao Sol, e finalmente sendo absorvido, e portanto, o destruindo. O pequeno tamanho de Mercúrio em comparação com o Sol tornaria praticamente impossível para ele criar um campo gravitacional grande o suficiente para manter sua Lua em uma órbita fixa ao seu redor. Portanto, de todos os planetas, ter um satélite para orbitá-lo seria a tarefa mais desafiadora para Mercúrio. Se seguirmos a teoria da captura, um satélite que girasse em torno de Mercúrio e fosse capturado por sua presença gravitacional, acabaria sendo atraído para uma órbita solar, sendo gradualmente absorvido por ele. Levando em consideração o fato de distância, se um satélite estivesse muito longe de Mercúrio, ele não terá uma órbita estável ao seu redor. Por outro lado, se estivesse perto de Mercúrio, poderia colidir com ele ou com o Sol. Os resultados finais serão sempre os mesmos para Mercúrio. Assim selado pelo destino,
Mercúrio continua girando em torno do Sol, sozinho sem companheiro. Descrição de Vênus. Mas por que Vênus não tem satélites? Então, a mesma razão também vale para Vênus? Vênus é muito influenciado pela enorme força gravitacional do Sol? Com o nome da deusa romana do amor, da mesma forma que Mercúrio é Hermes, Vênus é a deusa Afrodite, da mitologia grega. Vênus é o segundo planeta a partir do nosso Sol, e o terceiro objeto mais brilhante no céu noturno. Ele também reivindica o título de planeta mais quente do nosso sistema solar. Vênus é um dos casos mais raros entre todos os planetas em si. A razão pela qual Vênus não tem um satélite natural em órbita ao seu redor é que nenhum remanescente cósmico conseguiu chegar ao cinturão onde as forças gravitacionais de Vênus e do Sol foram equilibradas. Vênus pode ter tido uma lua também em algum momento. Mas, ao contrário da Terra, Vênus está mais perto do Sol, fazendo com que a sua lua deixasse sua órbita original ao redor do planeta e vagasse para outro lugar. Considerando sua proximidade com o Sol, seria extremamente raro Vênus ter uma lua ao seu redor, de modo que a órbita do satélite ficasse no local exato da neutralidade gravitacional entre Vênus e o Sol, tudo graças a essa faixa extrafina. Portanto, o Sol influencia muito as chances de Vênus ter um satélite em órbita ao seu redor. Como a Terra sustentou seu satélite? Até nossa Terra teve a sorte de ter um satélite. Vários fatores foram responsáveis pela sobrevivência de nossa Lua. A presença de Júpiter foi a mais importante de todas. Se não fosse por Júpiter, nossa Lua também teria sido arrastada para uma órbita ao redor do Sol, e lentamente seria destruída por ele. A presença do Sol perto da nossa Terra ainda é forte o suficiente para causar marés tão altas quanto um prédio. No entanto, a presença do Sol enfraquece gradualmente à medida que nos afastamos de Vênus. A Lua é o único satélite natural da Terra. Acredita-se que tenha se formado há cerca de 4,5 bilhões de anos, não muito depois da própria Terra. Como discutimos anteriormente neste vídeo, existem várias teorias sobre como a Lua surgiu, mas a mais amplamente aceita é que um corpo do tamanho de Marte colidiu com a Terra, fazendo com que parte do manto do nosso planeta fosse arremessado para o espaço. Este material então se uniu para formar a Lua. Como a Terra conseguiu manter seu satélite? A força da gravidade entre os dois corpos significou que a Lua recém-nascida foi colocada em órbita ao redor da Terra. Embora nosso planeta tenha mudado muito desde então, a Lua permaneceu relativamente inalterada. Acredita-se que a órbita da Lua tenha se tornado gradualmente mais larga ao longo do tempo, mas continuará a circundar a Terra por muitos bilhões de anos. Graças à estabilidade fornecida pela Lua, a vida na Terra conseguiu florescer e evoluir. Sem nosso fiel satélite, as coisas seriam muito diferentes. Conclusão: quaisquer que sejam as razões, ainda não seríamos capazes de confirmar as verdadeiras razões por trás da ausência de luas nos dois primeiros planetas. Ainda existe a possibilidade de Mercúrio ou Vênus terem luas. Se é possível, então como? E se um grande asteroide colidisse com qualquer um deles no tempo presente? Conseguirá um satélite como a Terra obteve? O universo é vasto. Deixaremos essas perguntas para vocês responderem o que vocês acham nos comentários desse vídeo. Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, e não esqueça de se inscrever e de deixar o seu gostei. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau!